Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Esse aqui é o slide de Revolução Russa do 9º ano do ensino fundamental. Então sobe o som aí desse hino da União Soviética e vamos nessa, porque esse aqui é um dos momentos ímpares da história do século XX. É a queda de uma monarquia, é a maior revolução política da história do século. É o que vai arrastar o mundo todo para a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos prestar bastante atenção nisso, peguem seus cadernos e vamos trabalhar. Toca o som aí do música. Não, chega, eu sou de esquerda por gostar desse tipo de música, mas vamos lá. Começou, hein? Vamos lá. Bem, para entender a Revolução Russa, a gente tem que entender dos fatores que antecederam a Revolução em si, em especial o que rolava lá na Rússia no século XIX. Se vocês lembram da aula do 8º ano, no século XIX ocorreram as invasões napoleônicas na região e isso marcou bastante o poderio dos russos, né? E uma poderosa monarquia se formou lá. Essa monarquia vai perdurar até o final da Primeira Guerra Mundial, vai se perdurar até 1917. A última família a reinar na Rússia monárquica, né, foi a família Romanov. Esse que vocês estão vendo aí é o Nicolau II, o último imperador, né, o último czar, né, o termo correto na Rússia é czar, que vem de Caesar, né, que é um título românico. Então, nunca se esqueçam, a Rússia ela era governada por um sistema monárquico absolutista, ou seja, o rei. Ele era o centro político de tudo, e em volta dele, aqueles maravilhosos nobres puxa-sacos, donos de terra, e o reino era propriedade do rei. Não havia aquela ideia de que o povo seria protegido pelo rei. O povo era propriedade do rei. Essa é uma coisa básica dos absolutistas. O Estado, o governo é o rei. Como disse um certo rei francês, né? Le France c'est moi. Ou seja, o Estado sou eu, a França sou eu. Então os reis absolutistas compartilhavam esse pensamento. Eles se consideravam os protegidos da Rússia. A Rússia devia existir para protegê-los, né? E quem é que era o povo que protegia o rei e a nobreza toda? É esse aqui. Nós temos um termo genérico para os grupos, para os agrupamentos na Rússia. O termo é soviete. Essas fotos que vocês estão vendo são fotos tiradas no final do século XIX, comecinho aí do século XX, 1908, 1909, de camponeses russos. E como vocês podem ver, eles estavam na beira do período medieval, basicamente. Você vê as roupas, os equipamentos, as tradições, até o jeito como empilham feno é um jeito medieval. Ou seja, enquanto para a nobreza russa a opulência, a riqueza e o poder, o povo simplesmente era propriedade do governo, era propriedade do rei. A servidão coletiva era o padrão, e isso sempre vai gerar muita tensão social. Você vai ter uma força sendo contida, uma força potencial contida nisso. O povo se rebela, sempre se rebela, tá? Ele sempre vai ter rebeliões, sempre vai ter revoltas camponesas. Elas vão ser retiradas, vão ser tiradas da história dos escritos oficiais, ou elas simplesmente vão ser destroçadas pelas forças governamentais. Mas durante toda a história da Rússia você teve os campesinos, né, os sovietes, atuando para tentar uma condição de vida mais justa. E isso é uma coisa que eles vão ter a grande oportunidade no início do século XX com a Revolução. Eles vão ter uma visibilidade e vão lutar ativamente para que tenha uma nova vida. Não que eles vão conseguir, né? Porque, na verdade, eles vão substituir uma monarquia absolutista por uma ditadura militar, o que, de qualquer modo, vai dar problema para eles. E depois eles vão ter que encarar de frente a Segunda Guerra Mundial, eles vão ter que bater de frente com os nazistas, e isso não foi fácil mesmo. Os soviéticos foram os que mais perderam pessoas durante a guerra, não só por fome, mas também por combate. Então, esse é o povo russo, esse é o verdadeiro povo. A maioria da população eram isso, né? Eram camponeses. Esses camponeses vão fazer a revolução.
Outro antecedente importante acontece em 1904 e 1905. A Rússia, o Império Russo, ele perde uma região lá da China, uma região ali na Manchúria. Para ser mais exato, uma região chamada Porto Arthur, que é aqui, ó, em vermelhinho aqui. Essa região era muito disputada porque ela é uma das passagens ali para Pequim. Ela tem acesso, né, via o mar aqui, o Mar Amarelo, né, que aqui é a Foz do Rio Amarelo. O Mar Amarelo é acesso a Pequim. E também passando por aqui, ó, por esse canal. Por esse canal você consegue chegar lá em Vladivostok. Vladivostok é a ponta lá da Rússia. Então é um ponto muito importante para os russos. Eles queriam o domínio dessa região para controlar parte do Pacífico. Ao mesmo tempo, o Japão estava interessado em um domínio nessa região. O Japão, que lá no final do século XIX, ele já começou a se expandir, sendo uma das grandes superpotências orientais. E o Japão sempre ambicionou mais espaço. Então eles vão ali na região e também tomam o que é hoje a Península da Coreia. E a partir da Península da Coreia, eles vão tomar também o Porto Arthur. E eles conseguem com uma força muito alta. Eles tinham barcos de tecnologia bem interessante, bem avançada. As lutas não foram fáceis, mas no mar eles deram uma surra nos russos, principalmente por causa de tecnologia e ataques surpresas. Eles fizeram um ataque surpresa pesado no Porto Arthur, destroçando. Tanto que tem essa imagem aí embaixo, em preto e branco, essa é uma imagem real do momento em que os japoneses atacavam e bombardeavam. E dá para ver até a água sendo elevada, sendo jogada para cima com o impacto do canhão. É bem impressionante. E com isso, né, os russos são obrigados a recuar. O exército russo, ele é humilhado nessa situação. Com essa humilhação, a imagem do czar fica abalada. E os soldados começam a ganhar força política. E para você ter força política, você precisa de uma ideologia. E é aí que entra o fator ideológico dentro do jogo da Revolução Russa. Outro exemplo desse descontentamento das Forças Armadas russas com relação ao czar foi a revolta dos marinheiros do encouraçado Potemkin, que ocorreu ali no litoral da Crimeia, né, na atual Ucrânia. E é um navio de guerra, né, que teve uma revolta com um princípio, né, vamos a desculpa dada, é muito estranha, é a reclamação dos marinheiros por se recusarem a tomar a sopa do navio. E, na verdade, de acordo com os marinheiros, a sopa estava horrível, estava com carne podre, essas coisas. E os oficiais executaram alguns marujos que se recusaram a tomar a sopa. No mesmo contexto, né, ao mesmo tempo, né, estava rolando o Domingo Sangrento lá na Rússia. E parece que esses marujos, eles se rebelam não só pelos maus tratos, mas também pela condição do povo russo. O Domingo Sangrento, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele causou bastante furor nesse sentido. E o encoraçado Potemkin, ele vai ser um dos símbolos da luta dos soldados russos, né, contra o czar. O encoraçado vai durar muito tempo e vai ser esse símbolo do poder, né, o símbolo estético, né, do soldado russo. Em 1925, o cineasta russo Sergei Eisenstein, ele vai fazer um filme sobre a revolta do encoraçado Potemkin. Esse filme vai ser um dos clássicos do cinema mudo. Em 22 de janeiro de 1905, milhares de soldados, camponeses, desvalidos que existiam ali nas regiões cercanias de São Petersburgo, eles se cercaram, né, tiveram a iniciativa de, junto com um padre ortodoxo, irem até o Palácio de Inverno do czar para ter uma entrevista, pedir ajuda mesmo, né? O czar nem estava na cidade e eles marcharam em direção ao Palácio de Inverno, né, cantando inclusive hinos religiosos e cantando a favor do czar. E a guarda do czar, ela
ao ver a aproximação da multidão, atirou para matar. Não temos números muito exatos do Domingo Sangrento. Alguns falam em dezenas, alguns falam em centenas, alguns falam em milhares. Oficialmente, né, nós temos aí na casa dos 900 mortos. Mesmo assim, é muita gente. E era uma população que não tinha intenção hostil. Ela estava com intenção de negociações, de conversar e tudo mais. E ela acabou sendo atacada, ela acabou sendo devastada pela força estatal. Isso costuma ser um ponto final para qualquer tipo de política. Você não pode atacar seu próprio povo, você não deve atacar seu próprio povo. E a destruição de todas as classes sociais básicas tinha ali. Tinha soldado, tinha camponês, tinha padre, então tinha religioso. Então a destruição deles associada ao czar, ele não ordenou a morte dessas pessoas, mas ele vai pegar toda a culpa disso. Então esse é um motivo perfeito para uma ideologia se destacar, uma ideologia falar, eu posso vencer a monarquia, eu posso retirar a monarquia do poder. E essa filosofia, vocês conhecem, ela é o socialismo. O socialismo vai começar a florescer dentro das camadas sociais russas, em especial dos soldados e dos camponeses e dos trabalhadores de fábrica. O exército russo também engajou na Primeira Guerra Mundial e os resultados para os russos foram terríveis. Eles perderam muita tropa, eles encararam suas próprias trincheiras. A gente já falou de guerra de trincheiras nas aulas, a gente sabe o inferno que é. Porém, eles ainda estavam com uma tecnologia um tanto primitiva. Não que o pessoal não usasse mais cavalaria, mas as cavalarias dos russos ainda eram bem tradicionais. Os soldados também tinham pouca munição e, inclusive, isso acontecia em outros frontes, que era a proibição de dar disparo. O pessoal tinha munição bem contadinha e tinha proibição de dar disparo a não ser quando ordenado. E é lógico, né? O inverno russo ele é impiedoso, o inverno no leste europeu é muito forte e as trincheiras viravam, na verdade, literalmente geladeiras. Então, por um bom tempo, os russos amargaram um fronte complexo, difícil, cheio de realidades, cheio de inimigos históricos ali na região. Você tem povos que brigavam entre si com os russos e ele tinha que encarar essa guerra. Antes da Primeira Guerra Mundial, estoura a Revolução, em 17. E aí o exército retorna. Foi um alívio para o exército. Os soldados russos retornaram ou para defender o rei, ou para fazer a Revolução. O socialismo estava implantado no coração desse novo exército, desse exército que vinha cheio de descontentamento e cheio de mágoa de um rei que os mandou para a morte e que não fez nada por eles. Então, o exército vai ganhar uma força política. Toda vez que as forças armadas ganham uma força política, revoluções acontecem. Vamos somar todo mundo então. Então a gente tem um monte de soldado fazendo motim por aí. Na marinha, no exército. Você tem os trabalhadores das fábricas, é um parque industrial pequeno, porém funcional na União Soviética, na Rússia, quer dizer. E esse parque industrial vai realmente ter greves. A greve já existe desde o século XIX, então toda essa tensão social vai fomentar muita greve, tanto de anarquistas quanto dos socialistas que tem ali. Você vai ter os oficiais do exército também se rebelando. E esses oficiais vão ser os líderes, né, políticos dentro de suas tropas. Você também tem os burgueses, você também tem a galera do dinheiro pensando que esse rei já não tem mais muito o que oferecer, então ele tem que cair. E por fim, tem que ter uma ideologia, como a gente já falou anteriormente. E a ideologia vai ser o socialismo. O socialismo ele já existia como pensamento, linha filosófica, muito antes do Karl Marx. Quando o Karl Marx ele cria, né, uma ideia de sistema de governo inspirado no socialismo, não no socialismo utópico, mas sim no socialismo mais realista, ele vai colocar que os trabalhadores, os camponeses, principalmente os trabalhadores de fábrica, seriam os líderes de uma nova sociedade. E esse pensamento vai ganhando corpo,
vai ter a famosa Internacional Comunista, que vai fazer o pensamento se espalhar com mais força, principalmente ali em Inglaterra, Alemanha. E eu ouso dizer que o Marx nunca ia imaginar, ele não viveu para ver a Revolução, o Marx nunca ia imaginar que os seus pensamentos eles iam começar numa revolução de principalmente camponeses. Há muitos camponeses na Rússia e eles vão ser um dos grandes braços da Revolução. Então, ocorre a Revolução em 17, o rei vai encontrar um exército de gente dos mais variadas classes sociais querendo a cabeça dele. E aí a gente vai ter outro movimento bem parecido com a Revolução Francesa. Se você se lembra da Revolução Francesa, o revolucionário francês não matou o rei de primeira, eles deixaram o cara vivo. É a mesma coisa aqui. O governo do revolucionário mantém a família imperial russa viva. Por vários motivos, na verdade. Principalmente porque o rei, o czar, né? Ele era primo direto do rei da Inglaterra. Isso é um grande motivo. Então, havia-se talvez uma negociação de um resgate, essas coisas, mas nunca ocorreu. Depois de um tempo, a família inteira vai ser massacrada. Há algumas teorias de que um ou outro membro da família imperial russa tenha sobrevivido. Tem até um filme bacaninha sobre isso, chamado Anastácia. Mas, no fim das contas, a família imperial vai cair. E quem vai assumir são os socialistas. Vamos conhecer esses socialistas agora. Aqui estão eles, a cara do socialismo da época. Inclusive 3 dos caras mais famosos do socialismo de seu tempo, do século XX, eu ouso dizer. Então vamos lá. O Partido Socialista que assumiu, né, o Partido Comunista que foi criado, ele já começou rachado. Ele tinha 2 facções bem específicas. Uma, deixa eu clicar aqui, eram os mencheviques, também conhecidos como minoria. Era uma classe mais ligada aos burgueses remanescentes de nobreza. Eles eram mais liberais. Já os bolcheviques, não, é socialismo, peraí, é vermelho. Só pra constar, né? Será que vai ficar bom? Não, é que os mencheviques são o partido branco e os bolcheviques são os vermelhos. Socialismo, comunismo soviético é vermelho, com certeza. Eles já são a maioria, são chamados de maioria. Eles são compostos pelos setores do exército, pelos setores campesinos, pelos trabalhadores de fábricas. E aqui você tem os seus representantes, né? Então, cada lado vai pensar de um jeito na revolução. Por exemplo, o lado menchevique, ele queria se aliar a coisas ligadas ao capitalismo mesmo. Já o lado bolchevique, não. O lado menchevique queria criar um sistema praticamente republicano. Já o bolchevique, ele queria criar um sistema socialista comunista. Então, essa tensão entre eles vai fazer um racha que vai gerar uma guerra civil entre esses 2 grupos, né? Porém, o lado bolchevique, além de ter muito mais número, né, e a resiliência do povo russo, que é muito mais famosa, ele tem esses 3 sujeitos aí que realmente são uns sujeitos muito poderosos politicamente e de maneira bem geral. Eu costumo dizer na aula que se esses 3 caras fossem um só sujeito, eles seriam o político mais poderoso do mundo. Então vamos citá-los. O primeiro aqui, ó, o sujeitinho aqui, é o Stalin. Stalin, ele era o guerreiro do grupo, ele era o soldado do grupo, ele era o líder militar do grupo. Tanto que o Stalin, mais tarde, vai ser o líder da União Soviética. O Lenin, esse aqui, ele era o cara carismático, o cara político, o cara do discurso. Ele vai ser o primeiro líder da União Soviética e depois, quando ele morre, o Stalin vai assumir. Ele é o homem da fala, ele é o homem do jogo da conversinha. Ele que vai convencer qualquer um. E, por fim, o cara que mais manja de socialismo, o filósofo, que é o Trotsky. Eles vão trabalhar em conjunto, logicamente, mas infelizmente, ou felizmente, eles vão acabar tendo problemas uns com os outros.
O Lenin morre em uma situação meio esquisita. O Trotsky é perseguido politicamente, foge, vai parar no México. No México, dizem que tem um teretetê com a Frida Kahlo, a famosa pintora ali. E é um grupo de pessoas muito célebres. Vocês têm que dar uma estudada neles com mais detalhes. A gente vai estudar características dos governos, mas uma coisa é a história de vida desses indivíduos. Eram indivíduos que colocavam suas filosofias de vida bem lá em cima. Não é uma questão de virtudes, tão certo ou errados, mas eles viveram vidas políticas muito intensas. E é interessante observar esse detalhe. E como foi esse governo do Lenin? Essas são as características. Essas são as características que vocês têm que ver como mais importantes. Então, a primeira coisa foi a reforma agrária. Se você já esqueceu o que é reforma agrária, precisa ser relembrado urgentemente. Não esqueça o que é reforma agrária. Reforma agrária é a redistribuição de terras. No caso, colocam que a redistribuição de terras do comunismo foi uma coisa apenas social, mas não foi. Eles também tinham como finalidade criar um plantio, literalmente aumentar a produção agrícola para poder suprir devido à enorme falta que a guerra causou. Então eles precisavam realmente botar o povo para o campesinato para trabalhar. Então tinha que ter trabalho mesmo. Outra coisa foi a intervenção direta na economia. Coisa que o capitalismo normalmente execra, é uma coisa corriqueira e normal nos estados socialistas. Eles intervêm diretamente na economia, no valor das coisas. Eles estatizam as fábricas, como está ali na frente. Então eles vão agir diretamente sobre a economia. Não vai ter livre mercado no sistema socialista. Eles vão pegar terras que eram propriedade da nobreza, da antiga nobreza czarista, e vão colocar elas para a propriedade dos oficiais do exército soviético, ou vão colocar elas para o campesinato através da reforma agrária. Eles vão estatizar as fábricas, eles vão pegar as fábricas privadas e vão literalmente colocá-las como propriedade do governo, sem muita firula, sem vamos pagar para eles e comprar as fábricas deles. Não, vamos pegar direto. E um feito bem direto é a questão do acordo de paz que eles vão fazer com a Alemanha e também o fim da Primeira Guerra Mundial, o acordo de fim da Primeira Guerra Mundial. Eles vão perder bastante território. Os russos estavam assim mesmo de pegar uma área naquele lado lá e eles não vão conseguir. Esse acordo de paz com a Alemanha vai ficar bem famoso porque ele vai gerar uma situaçãozinha bem complicada. Mais para o leste, com relação à Polônia, com relação à Lituânia, Estônia, pequenos territórios que foram formados ali do ladinho da Alemanha, entre a Alemanha e a União Soviética. Então essas são as características principais aí do Lenin. O Lenin ele morre em 1924 sobre questões misteriosas. Até hoje o pessoal acredita que não foi causa natural que matou o Lenin e que na verdade foi um movimento político do próprio Stalin, que além de matar o Lenin, além de destruir o seu parceiro político, também destruiu o Trotsky, que morreu lá no México. Então ele vai pegar a imagem do Lenin e vai transformar ele num herói, num ícone da Revolução, e o Stalin vai ser o líder supremo da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aquela ideia de que o socialismo deve se espalhar pelo mundo não vai ser mais uma ideia utópica, uma ideia de revoluções estourando no mundo todo, não. Vai ser um empreendimento secreto, vai ser um movimento feito pelas agências russas quando possível, e vai espalhar essa ideia do comunismo. O comunismo finalmente se torna uma coisa sólida, uma coisa palpável no mundo. Nenhum outro lugar tinha isso de palpável. E palpável é uma coisa que vai sempre acontecer nesse sistema deles. Eles são muito ligados ao físico, ao sólido, tanto que eles, olha só, eles não enterraram o Lenin. Essa imagem que estão vendo é do mausoléu do Lenin lá em Moscou. Sim, é ele ali, embalsamado há dezenas e dezenas e dezenas de anos.
o sujeito tá ali em 2024, ele vai fazer 100 anos que ele tá ali, embalsamado, para visitação pública. É interessante que o cara do socialismo hoje é um ponto turístico. E eles vão surgir, né? O comunismo da época, o comunismo soviético, é a primeira vez no mundo que você tem um país socialista comunista mesmo. E não era qualquer um, era o maior país em território do mundo. Então, os outros países começaram a olhar para isso e pensar: será que eu também posso mudar? O comunismo surge como uma opção para o capitalismo. E poucos anos depois vai surgir a crise de 29, que é a crise do capitalismo, e isso vai gerar muita tensão e muita expectativa sobre o que o comunismo podia fazer com relação a isso. E é isso, minhas crianças. Esse é o slide de Revolução Russa. Espero que tenha ficado adequado. Espero que tenham gostado da música de fundo. É música tradicional, é música. Você procura lá, música folclórica russa, você vai encontrar horas de musiquinhas bonitinhas. E esse é o ponto principal. A gente tem uma cultura de um povo que vai ter uma grande mudança. E essa mudança vai ser vista pelo mundo todo, e o mundo todo vai reagir de uma forma ou outra a ela. Alguns vão abraçar o socialismo e o comunismo, alguns vão criar suas próprias versões, como é o caso dos chineses, e uma boa parte, principalmente o mundo capitalista, vai odiar de ódio mortal o comunismo e vai considerar ele o verdadeiro diabo na Terra. E essa interação entre os comunistas, entre o mundo capitalista, esse duelo vai ser o que vai gerar o maior conflito humano, o maior conflito já registrado na história, que é a Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial é tema para outro momento. Então, por enquanto é isso. Qualquer dúvida, vocês sabem como me encontrar. Fiquem bem, usem álcool gel, usem máscara e até mais.